Olá, boa noite. Meu nome é Maximiliano, vou estar apresentando o artigo de Economia Brasileira no governo Temer e Bolsonaro, né, uma avaliação aí preliminar dos autores José Luiz Oreiro e do Luiz Fernando de Paula. Né, a gente está no mestrado em Economia, na URGS, com matéria de Economia Brasileira. Logo aqui no slide 2, a gente tem como objetivo desse artigo, basicamente, é responder duas perguntas. Né? A primeira é que por que o Brasil ele não conseguiu retomar um crescimento mais forte após a recessão? E a segunda é se a agenda econômica ortodoxo-liberal, implementada nos governos Temer e Bolsonaro, realmente teria a capacidade de recuperar a economia brasileira. Então, basicamente, esse artigo ele responde essas duas perguntas. Agora aqui no slide 3, falando um pouco, né, do contexto aqui, os autores eles mostram que a recessão de 2015 e 2016 foi extremamente profunda. Mesmo após a saída técnica da recessão, a recuperação econômica foi muito lenta, com um crescimento próximo aí de 1% ao ano entre 2017 e 2019, como mostra aqui no slide. Né? Além disso, o desemprego, né, ele permaneceu elevado, e o que reforça a ideia é que o país entrou em um cenário de estagnação econômica. Logo aqui no slide 4, que é a hipótese central, né, a principal tese defendida então pelos autores é que a agenda ortodoxo-liberal adotada nesse período não resolveu os problemas da economia brasileira. Tá? Na visão deles, houve continuidade entre Temer e Meirelles e Bolsonaro e Guedes, principalmente na defesa da austeridade fiscal e das reformas liberalizantes. E segundo o artigo, essas medidas acabaram profundamente a estagnação em vez de gerar o crescimento sustentado. Então aqui a gente vê que ela não cria um ciclo de crescimento sustentável, ela mantém a economia em estagnação, e terceiro, que reduz o papel do Estado sem substituição. Né? Então, indo agora aqui para o slide 5, nesse ponto o artigo ele apresenta os principais pilares da política econômica adotada. Tá? Então, primeiro, a austeridade fiscal, principalmente através do teto de gastos. Depois, uma política monetária mais conservadora, com juros elevados e a restrição do crédito, né? Aqui com a restrição do crédito. E também aparecem as reformas, né, liberalizantes, como as trabalhistas e previdenciárias aqui, e também as privatizações. Então, aqui falando do overkill, que é da política econômica, esse seria um conceito muito importante utilizado pelos autores, tá, que é chamado de overkill da política econômica. A ideia é que o governo ele apertou simultaneamente a política monetária, a política fiscal e a política financeira, ou seja, juros altos, restrição de gastos públicos e restrição de crédito, mais a recuperação econômica. Então aqui a gente vê aqui a política monetária, a política fiscal e a política financeira. No slide 7, aqui o artigo ele explica alguns fatores mais imediatos da estagnação. Um deles foi o elevado endividamento das famílias e empresas, que levou a um processo lento de desalavancagem. Outro ponto foi a queda do investimento público, reduzindo o estímulo para a economia. Além disso, os autores eles criticam o caráter pró-cíclico da política fiscal, especialmente após o teto de gastos. Então aqui a gente vê aqui, ó, por que a demanda não reagiu? Endividamento das famílias e empresas, queda do investimento público e a fiscalidade aqui pró-cíclica. Indo para o slide 8, falando um pouco das consequências sociais, o artigo também ele destaca os impactos sociais desse cenário econômico. Mesmo após a recessão, o desemprego ele permanece elevado e houve aumento da informalidade e do desalento. Os autores também eles mostram o aumento da concentração da renda,
com perda de participação dos grupos mais pobres na renda do trabalho. No slide 9, nessa parte os autores eles discutem problemas estruturais da economia brasileira. O primeiro, né, é histerese, né, que significa que as crises prolongadas deixam efeitos permanentes sobre a produtividade, emprego e crescimento potencial. O segundo é a desindustrialização, com perda da participação da indústria no PIB e aumento da dependência de commodities. Os autores também defendem que isso enfraquece a capacidade de crescimento de longo prazo da economia brasileira. Slide 10, então, a conclusão. Então, o que eles propõem? Então, na conclusão, os autores defendem que a superação da estagnação exige uma atuação mais ativa do Estado. Eles argumentam que o crescimento econômico depende de uma demanda efetiva, investimento e coordenação entre o Estado e o mercado. Por isso, conclui que apenas a austeridade fiscal e as reformas liberalizantes não seriam suficientes para criar um novo ciclo sustentável de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, seria esse o fechamento. Eu agradeço aí a atenção de todos e tenham uma boa noite.